Você já teve a sensação de que não pertence a este mundo? Não estou falando de depressão ou problemas de autoestima. Estou falando de algo mais profundo, mais visceral. Uma certeza que vive no seu peito, sussurrando constantemente que você não deveria estar aqui. Que este lugar, estas pessoas, esta realidade inteira é errada para você. Como se você fosse um ator mal ensaiado numa peça que nunca leu o roteiro, tropeçando constantemente em regras sociais invisíveis que todos os outros parecem conhecer instintivamente. Meu nome é Ricardo, e durante 28 anos da minha vida, carreguei esse peso sufocante. Sempre me senti como um estrangeiro numa terra onde todos falavam uma língua que eu entendia as palavras, mas jamais o subtexto. Era como se eu emitisse uma frequência diferente, incompatível com a dos outros seres humanos. Na escola, eu era o garoto estranho. Não porque fosse violento ou problemático, mas porque havia algo em mim que as outras crianças percebiam e rejeitavam automaticamente, como se seus instintos primitivos detectassem algo fundamentalmente diferente na minha essência. Lembro-me vividamente do recreio na terceira série. Enquanto outras crianças brincavam naturalmente, formando grupos e hierarquias sociais com uma facilidade que me deixava perplexo, eu ficava no canto do pátio, observando-as como um antropólogo estudando uma tribo exótica. Seus risos soavam artificiais aos meus ouvidos, seus jogos pareciam seguir regras que ninguém havia me ensinado. Quando tentava me juntar, era como se eu falasse com sotaque estrangeiro numa língua que supostamente era minha língua nativa. Os professores me descreviam como inteligente, mas desconectado. Era uma descrição precisa, mas insuficiente. Eu não era apenas desconectado socialmente. Era como se estivesse desconectado da própria realidade. Meus pais, pessoas amorosas que genuinamente tentavam entender, me levaram a uma série de psicólogos infantis. Diagnósticos se acumularam como camadas de tinta sobre uma parede rachada. Ansiedade social, TDAH, síndrome de Asperger, transtorno de processamento sensorial. Nenhum rótulo se encaixava perfeitamente, e nenhum tratamento tocava no cerne do problema. O que ninguém conseguia explicar eram as outras coisas. As coisas que eu via quando ninguém estava olhando. Desde os 5 anos de idade, eu enxergava sombras que se moviam independentemente de seus objetos. Não eram alucinações no sentido clínico. Eu sabia distinguir entre o que era real e o que era outro. Estas sombras tinham substância própria, propósito próprio. Elas se reuniam nos cantos dos quartos durante tempestades, sussurravam em idiomas que não existiam e me observavam com uma curiosidade científica que me fazia sentir como um espécime raro sob um microscópio. Havia também os sonhos que não eram sonhos. Acordava algumas manhãs com informações que não deveria ter. O número de telefone da nova professora antes mesmo dela ser apresentada à classe, o nome do cachorro que meus vizinhos adotariam na semana seguinte, detalhes íntimos sobre a vida de pessoas que nunca havia conhecido. Essas experiências me deixavam nauseado e confuso, como se eu estivesse violando alguma lei fundamental do universo apenas por existir. Aprendi muito cedo a manter essas experiências para mim mesmo. A primeira e última vez que contei para minha mãe sobre as sombras dançantes, vi aquele olhar nos seus olhos, não de descrença, mas de preocupação profunda, quase medo. Era o olhar de uma mãe que percebia que algo estava fundamentalmente errado com seu filho, algo que nem amor nem medicina poderiam consertar. À medida que cresci, desenvolvi teorias elaboradas para explicar meu deslocamento constante. Talvez eu fosse apenas mais intelectualmente desenvolvido que meus pares, e minha sensação de alienação fosse simplesmente o resultado de ter uma mente que funcionava numa frequência diferente. Talvez eu tivesse algum transtorno neurológico sutil que a medicina atual ainda não conseguia detectar. Algo relacionado à forma como meu cérebro processava informações sociais e sensoriais. Durante a adolescência, mergulhei em livros de psicologia, buscando desesperadamente uma explicação científica para minha condição. Li sobre síndrome de Asperger, introversão extrema, sensibilidade de processamento sensorial, teorias sobre crianças superdotadas e seu descompasso social. Por um tempo, essas explicações me ofereceram algum consolo. Talvez eu fosse apenas estatisticamente incomum, uma variação natural na diversidade humana. Mas essas teorias não explicavam por que, em certas noites de lua nova, eu conseguia ver através das paredes dos prédios como se fossem feitas de vidro transparente, observando as pessoas em suas casas vivendo suas vidas privadas.
Não explicavam por que às vezes eu acordava sabendo coisas que descobriria serem verdade apenas semanas depois. Que o Sr. Martinez da esquina estava doente com algo grave que ainda não havia sido diagnosticado. Que a Sra. Silva estava grávida antes mesmo dela saber que o prédio abandonado no final da rua seria demolido no mês seguinte. Essas experiências me deixavam aterrorizado e fascinado simultaneamente. Era como se eu tivesse acesso a uma transmissão de rádio que captava fragmentos de informação de múltiplas estações ao mesmo tempo, criando uma cacofonia de conhecimento que eu não deveria possuir. Na universidade, mudei meu foco de estudos 3 vezes antes de me estabelecer em psicologia. Esperava que, estudando a mente humana, eu pudesse finalmente entender minha própria condição. Devorei textos sobre neuroplasticidade, transtornos de personalidade, teoria do apego. Mergulhei profundamente em filosofia existencial, buscando respostas em Sartre e Camus sobre a natureza fundamental da alienação humana. Por um breve período, achei que havia encontrado uma explicação plausível na filosofia existencialista. Talvez minha sensação de deslocamento fosse simplesmente uma percepção mais aguda da absurdidade inerente à condição humana. Talvez eu fosse apenas mais consciente da natureza arbitrária das construções sociais, mais sensível à artificialidade das interações humanas cotidianas. Essa teoria me ofereceu algum conforto intelectual, mas não tocava na experiência vivida do meu deslocamento. Não explicava por que eu me sentia fisicamente pesado em certos ambientes, como se a gravidade funcionasse de forma diferente para mim. Não explicava por que certas pessoas pareciam translúcidas aos meus olhos, enquanto outras pareciam ter uma solidez quase opressiva. Durante meu 3º ano na universidade, comecei a experimentar episódios que só posso descrever como deslocamentos temporais. Estava andando pelo campus numa terça-feira ensolarada, quando de repente me vi no mesmo local, mas era noite e estava chovendo torrencialmente. Estudantes que eu não reconhecia passavam por mim usando roupas de épocas diferentes. O episódio durou apenas alguns segundos, mas me deixou profundamente abalado. Esses episódios começaram a se tornar mais frequentes. Às vezes eu estava em meu apartamento e, de repente, via o mesmo espaço decorado completamente diferente, habitado por pessoas que claramente não eram meus colegas de casa. Era como se estivesse vendo múltiplas versões do mesmo local simultaneamente, cada uma existindo em uma linha temporal ligeiramente diferente. Foi durante essa época de confusão crescente que comecei a pesquisar fenômenos paranormais de forma sistemática. Li sobre sensitivos, médiums, pessoas com habilidades psíquicas documentadas. Encontrei comunidades online de indivíduos que relatavam experiências similares às minhas. A sensação de deslocamento, visões de realidades alternativas, conhecimento impossível sobre pessoas e eventos. Por um momento, senti-me menos isolado. Talvez eu não fosse um caso único de psicopatologia. Talvez eu fosse simplesmente uma pessoa com sensibilidades incomuns, alguém mais sintonizado com frequências sutis que a maioria das pessoas não consegue perceber. Era uma explicação que me permitia manter alguma dignidade intelectual enquanto reconhecia a realidade das minhas experiências. Comecei a frequentar grupos de estudos esotéricos, círculos de meditação, workshops sobre desenvolvimento psíquico. Aprendi sobre chakras, linhas energéticas, campos áuricos. Alguns facilitadores me disseram que eu era um índigo, uma alma antiga encarnada durante um período de transição planetária. Outros sugeriram que eu era um empata cristal, alguém capaz de absorver e processar as emoções dos outros de forma quase telepática. Essas explicações me ofereciam uma estrutura conceitual para entender minhas experiências, mas nunca se sentiam completamente verdadeiras. Era como se estivessem descrevendo os sintomas de uma condição mais fundamental, sem nunca tocar na causa raiz. Eu continuava sentindo que havia algo mais específico, mais literal acontecendo comigo. Durante um workshop particularmente intenso sobre viagem astral, conheci Helena. Ela era uma mulher elegante de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos de um azul quase translúcido. Diferente dos outros participantes, que falavam em termos vagos sobre energia e vibração, Helena tinha uma precisão quase científica em suas observações sobre fenômenos paranormais. Ela me observou durante várias sessões sem dizer nada, mas eu podia sentir sua atenção sobre mim como um peso físico. Durante uma meditação particularmente profunda, onde eu havia tido visões vívidas de paisagens impossíveis, cidades cristalinas sob sóis púrpura, oceanos de luz líquida, florestas de árvores que cantavam harmonias complexas,
Helena se aproximou de mim após a sessão. Você não é daqui, não é? Ela disse, sua voz carregada de uma certeza que me fez estremecer. A pergunta me pegou completamente desprevenido. Como assim? Não sou daqui. Nasci em São Paulo, cresci aqui, estudei aqui. Helena sorriu, mas havia uma profunda tristeza em seus olhos, como se ela reconhecesse algo em mim que preferiria não ter visto. Não me refiro ao local geográfico, Ricardo. Me refiro à dimensão, à realidade, ao plano existencial em que sua consciência está ancorada. Ela me convidou para tomar um café depois da sessão, e durante as 4 horas seguintes, em uma pequena cafeteria que permanecia aberta até tarde, minha compreensão fundamental sobre minha própria natureza foi completamente reformulada. Helena falou com a autoridade de alguém que havia passado décadas estudando fenômenos que a ciência convencional se recusava a reconhecer. Você já ouviu falar sobre a teoria dos universos paralelos na física quântica? Ela perguntou, mexendo lentamente seu café, enquanto seus olhos azuis me estudavam intensamente. Eu assenti. Era um conceito familiar. A ideia de que cada decisão, cada evento probabilístico, cria ramificações na realidade, resultando em infinitas versões paralelas do universo, cada uma ligeiramente diferente das outras. Bem, Helena continuou, imagine que, em certas circunstâncias muito específicas e extremamente raras, uma consciência individual pode escorregar de uma linha de realidade para outra. Não completamente. Isso resultaria em morte instantânea ou loucura total, mas parcialmente, como se sua alma, sua essência fundamental, pertencesse naturalmente a uma versão específica da realidade, mas seu corpo físico estivesse preso e funcionando em uma versão paralela, ligeiramente diferente. As palavras dela ressoaram através de mim como um diapasão, tocando uma nota que eu havia estado tentando encontrar a vida inteira. Era como se ela estivesse descrevendo algo que eu sempre havia sabido em algum nível profundo e inacessível, mas nunca conseguira articular conscientemente. Por que isso aconteceria? Perguntei, minha voz saindo mais rouca do que eu esperava. Traumas dimensionais, Helena respondeu, sua expressão se tornando ainda mais sombria. Momentos de extremo estresse emocional, físico ou psicológico que podem causar o que só posso descrever como uma rachadura ou ruptura na membrana que separa as diferentes linhas de realidade. Esses eventos são mais prováveis de acontecer durante a infância, quando a consciência individual ainda está se formando e é mais maleável, mais suscetível a esse tipo de deslocamento interdimensional. Imediatamente, com uma clareza que me deixou nauseado, lembrei-me do acidente. Eu tinha 7 anos. Era uma noite de dezembro, véspera do Natal. Minha família estava voltando de uma viagem para visitar minha avó no interior de São Paulo. O trajeto era longo, cerca de 4 horas de estrada rural mal iluminada. Meu pai estava dirigindo, minha mãe no banco do passageiro, e eu estava dormindo no banco traseiro, abraçado com um ursinho de pelúcia que minha avó havia me dado de presente antecipado de Natal. Era tarde, provavelmente passava da meia-noite. Havia começado a chover. Não uma chuva suave, mas uma tempestade tropical violenta que transformou as estradas rurais em rios de lama. Lembro-me vagamente de acordar com o som da chuva, martelando o teto do carro e das vozes preocupadas dos meus pais discutindo se deveriam parar e esperar a tempestade passar. O que aconteceu a seguir permaneceu gravado na minha memória com uma nitidez fotográfica que nunca diminuiu, mesmo décadas depois. Senti o carro derrapar violentamente para a esquerda, ouvi meu pai gritar algo ininteligível, e então houve um impacto que pareceu durar uma eternidade. O carro capotou 3 vezes completas antes de parar de cabeça para baixo numa vala profunda ao lado da rodovia. Eu fui o único que saiu completamente ileso. Nenhum arranhão, nenhuma contusão. Quando os paramédicos chegaram 2 horas depois, eles não conseguiam acreditar que uma criança havia sobrevivido a um acidente daquela magnitude sem qualquer ferimento. Meus pais ficaram feridos, minha mãe com costelas quebradas e uma concussão, meu pai com o braço fraturado. Mas ambos se recuperaram completamente nas semanas seguintes. Na época, todos comentaram sobre minha sorte milagrosa. Os médicos, os paramédicos, os policiais que investigaram o acidente, todos usaram a mesma palavra, milagre. Mas eu sabia que havia algo mais complexo acontecendo, algo que nunca consegui articular para ninguém, nem mesmo para mim mesmo.
Durante o acidente, durante aqueles segundos que pareceram se estender por horas enquanto o carro rolava no ar, eu havia experimentado algo que desafiava toda a lógica. Eu tinha visto duas versões da mesma cena simultaneamente, como se estivesse assistindo a dois filmes projetados na mesma tela. Em uma versão, eu morria. Via meu corpo pequeno sendo esmagado pelo metal retorcido. Via o sangue. Via meus pais gritando em desespero. Em outra versão, eu sobrevivia milagrosamente, saindo do carro destruído sem um ferimento. E de alguma forma, através de uma força de vontade que eu não sabia possuir, através de um desejo desesperado e primitivo de continuar existindo, eu havia conscientemente escolhido a segunda realidade. Não foi uma escolha racional ou planejada. Foi algo mais instintivo, mais fundamental, como se alguma parte profunda da minha consciência tivesse literalmente saltado de uma linha temporal para outra, no momento crucial entre a vida e a morte. Você lembra de algum evento traumático específico durante sua infância? Helena perguntou, sua voz suave mas penetrante, como se ela pudesse ver diretamente através dos meus olhos para as memórias que eu estava revisitando. Contei-lhe sobre o acidente com todos os detalhes que consegui reunir, incluindo a experiência bizarra de ver duas realidades simultaneamente. Helena ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente, sua expressão ficando progressivamente mais grave e preocupada. Isso explica absolutamente tudo, ela disse quando terminei. Naquele momento de perigo extremo, sua consciência fez uma escolha subconsciente que teve consequências interdimensionais. Você literalmente saltou para uma linha temporal onde sobreviveu ao acidente. Mas o processo não foi perfeito. Nunca é. Parte da sua essência, da sua identidade fundamental, ficou conectada à realidade original, a versão onde você não sobreviveu. Isso é realmente possível? Perguntei, embora cada fibra do meu ser já soubesse a resposta antes mesmo de formular a pergunta. Mais do que possível, Helena respondeu. É exatamente isso que causa sua sensação crônica de deslocamento. Você não pertence completamente a esta realidade porque, literalmente, uma parte significativa de você não pertence a ela. Você está vivendo numa linha temporal que não era originalmente destinada a ser a sua. Helena me explicou que pessoas como nós, e ela se incluía deliberadamente na categoria, desenvolvem naturalmente certas habilidades que outras pessoas consideram paranormais ou impossíveis. Podemos ver entre as dimensões porque nossa consciência está parcialmente ancorada em múltiplas realidades simultaneamente. Podemos sentir energias sutis que outros não percebem porque estamos sintonizados com frequências interdimensionais. Podemos às vezes acessar informações impossíveis porque temos conexões residuais com versões paralelas de nós mesmos, vivendo vidas ligeiramente diferentes. É como ser uma antena que capta múltiplas estações de rádio ao mesmo tempo, ela explicou. A maior parte do tempo você consegue sintonizar principalmente na sua realidade atual. Mas às vezes, especialmente quando está estressado ou emocionalmente vulnerável, você capta fragmentos de transmissão das outras realidades onde versões de você continuam existindo. Mas há um preço, Helena continuou, e sua voz adquiriu um tom de urgência sombria que me fez sentir um calafrio descendo pela espinha. Quanto mais tempo passamos numa realidade que não é nativamente nossa, mais instável nossa ancoragem dimensional se torna. É como estar numa casa que foi construída sobre uma fundação rachada. Por um tempo, tudo parece sólido e seguro, mas eventualmente a estrutura inteira começa a mostrar sinais de estresse. O que isso significa na prática? Perguntei, embora uma parte de mim já temesse profundamente a resposta. Significa que, mais cedo ou mais tarde, a dissonância entre nossa essência fundamental e nossa realidade atual se torna insustentável. O universo tem suas próprias leis de equilíbrio e eventualmente seremos chamados de volta à nossa linha temporal original. O problema é que na nossa linha temporal original, nós morremos. Então, quando formos inevitavelmente puxados de volta, ela não precisou completar a frase. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma implicação terrível que nenhum de nós queria verbalizar. Nos meses seguintes, Helena se tornou minha mentora numa jornada que eu jamais havia imaginado que faria. Ela me ensinou técnicas específicas para fortalecer minha ancoragem nesta realidade atual. Havia meditações precisas que ajudavam a suturar as rachaduras entre as dimensões, cristais com propriedades vibratórias específicas que podiam estabilizar a consciência deslocada.
Exercícios de visualização que fortaleciam os laços que me mantinham conectado a esta linha temporal. Por um tempo, talvez 6 meses, senti-me mais estável do que havia me sentido em anos. A sensação constante de deslocamento diminuiu para um sussurro de fundo. Consegui formar relacionamentos mais profundos, ter experiências que se sentiam genuinamente minhas, ao invés de emprestadas. Comecei a acreditar que talvez fosse possível viver uma vida relativamente normal, mesmo sendo fundamentalmente uma pessoa fora do lugar. Mas os sinais de instabilidade dimensional começaram a aparecer gradualmente, como rachaduras quase imperceptíveis numa parede que precedem um colapso estrutural maior. Primeiro vieram os sonhos fragmentados. Todas as noites, eu revisitava o acidente da minha infância, mas cada vez de uma perspectiva ligeiramente diferente. Às vezes, eu assistia minha própria morte de fora, vendo meu corpo pequeno sendo esmagado pelo metal retorcido enquanto meus pais gritavam em agonia. Outras vezes, eu vivenciava versões alternativas do acidente, realidades onde meus pais morriam, mas eu sobrevivia. Realidades onde todos nós morrítamos instantaneamente. Realidades onde o acidente nunca acontecia e chegávamos em casa seguros naquela noite de dezembro. Esses sonhos não tinham a qualidade vaga e simbólica dos sonhos normais. Eram experiências vividamente detalhadas, completas com sensações físicas, cheiros, sons, emoções. Era como se eu estivesse literalmente visitando essas realidades alternativas durante o sono, observando as vidas que eu poderia ter vivido se tivesse feito escolhas diferentes naquele momento crucial. Depois vieram as flutuações de identidade. Acordava alguns dias sentindo-me como uma versão completamente diferente de mim mesmo. Tinha memórias claras de experiências que nunca vivi nesta realidade. Uma graduação em engenharia ao invés de psicologia, relacionamentos românticos com pessoas que nunca conheci, trabalhos que nunca exerci, viagens para lugares onde nunca estive. Helena me explicou que estava começando a sangrar memórias de versões paralelas de mim mesmo. É como se as barreiras entre suas diferentes versões estivessem se tornando mais porosas. Ela disse durante uma de nossas sessões: "Você está começando a acessar as experiências de vida dos outros Ricardos que existem nas realidades paralelas." O mais perturbador eram os momentos de transparência literal. Olhava no espelho e podia ver através do meu próprio reflexo, como se meu corpo estivesse gradualmente se tornando menos substancial nesta realidade. Às vezes, outras pessoas pareciam olhar através de mim como se eu não estivesse completamente presente. Garçons esqueciam meu pedido. Pessoas na rua esbarravam em mim como se não conseguissem me ver claramente. Helena tentou desesperadamente me ajudar durante essa fase de deterioração, mas eu podia ver em seus próprios olhos que ela estava lutando contra o mesmo processo. Durante nossas últimas conversas, ela às vezes se referia a mim por nomes que não eram o meu: João, Pedro, Carlos, como se estivesse confundindo esta versão de mim com as versões paralelas que existiam em outras realidades. Ocasionalmente, ela mencionava conversas que nunca tivemos, ou me perguntava sobre eventos que nunca aconteceram nesta linha temporal. Sua própria ancoragem dimensional estava claramente falhando. Uma manhã de quinta-feira, fui encontrá-la para a nossa sessão semanal de meditação estabilizadora, mas ela não atendeu a porta. Usei a chave que ela havia me dado para emergências e entrei em seu apartamento. A casa estava exatamente como ela sempre mantinha, imaculadamente organizada, cristais posicionados em pontos energéticos específicos, incenso ainda queimando suavemente. Mas Helena simplesmente não estava lá. Não havia sinais de luta ou arrombamento. Sua carteira estava sobre a mesa da cozinha, suas roupas ainda pendiam organizadamente no armário, sua cama estava feita. Era como se ela tivesse simplesmente cessado de existir no meio de uma atividade cotidiana. A vizinha me disse que havia visto Helena na noite anterior, regando as plantas na varanda, mas desde então ninguém havia visto ou ouvido qualquer sinal dela. Eu sabia exatamente o que havia acontecido. A realidade original havia finalmente reclamado Helena. Depois de anos, talvez décadas, vivendo numa linha temporal que não era naturalmente sua, as forças dimensionais que governam o equilíbrio entre realidades paralelas haviam corrigido a anomalia, puxando-a de volta para a realidade onde ela pertencia, onde ela havia morrido muito tempo atrás. Agora, enquanto gravo esta mensagem numa manhã de setembro em que posso sentir minha própria substância dimensional se deteriorando, sei que o mesmo destino me espera. Meu reflexo no espelho está ficando progressivamente mais tênue a cada dia que passa.
Às vezes, quando falo, ouço múltiplas versões da minha própria voz simultaneamente. Ecos de todas as linhas temporais, onde diferentes versões de mim continuam existindo e falando as mesmas palavras. Pessoas próximas a mim começaram a comentar que eu pareço ausente ou distante, como se eu estivesse gradualmente perdendo minha capacidade de me manter totalmente presente nesta realidade. Perco conversas no meio, esqueço compromissos que fiz, às vezes não reconheço lugares familiares porque os vejo sobrepostos com as versões que existem em outras realidades. O mais estranho é que, ao contrário do que eu esperava, não tenho medo do que está vindo. Há uma parte profunda de mim que sempre soube que este dia chegaria. Uma parte que talvez até mesmo deseje voltar para casa, para a realidade onde pertenço verdadeiramente, mesmo que essa realidade seja o fim da minha existência consciente. É como sentir saudade de um lugar onde nunca estive, mas que reconheço como lar. Se você se identifica com esta história, se sempre sentiu que não pertence completamente a este mundo, se vê coisas que outros não conseguem ver, se sente como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa emprestada, talvez você seja como eu. Talvez você também tenha feito uma escolha, consciente ou inconsciente, que o colocou numa linha temporal que não era originalmente destinada a ser sua. Não posso dizer se existe uma cura definitiva. Helena passou anos procurando uma, estudando textos antigos sobre viagem interdimensional, experimentando com tecnologias de frequência, tentando encontrar uma forma de ancoragem permanente numa realidade alternativa. No final, mesmo com todo o seu conhecimento e experiência, a realidade original a reclamou. Talvez nossa natureza seja temporária por definição. Talvez sejamos como visitantes interdimensionais com vistos de permanência limitados, destinados a eventualmente retornar ao lugar de onde viemos, mesmo que esse retorno signifique o fim da nossa existência tal como a conhecemos. Mas posso dizer uma coisa com absoluta certeza: você não está sozinho nesta experiência. Nós existimos, espalhados por esta realidade como sementes plantadas em solo estrangeiro que nunca conseguiu nos nutrir completamente. Alguns de nós florescem temporariamente, criando vidas que parecem normais na superfície. Outros murcham rapidamente, incapazes de se adaptar a uma realidade que rejeitam instintivamente. Mas todos nós carregamos dentro de nós a memória celular de um lar que nunca conseguiremos revisitar fisicamente. Um lugar que existe em sonhos fragmentados e sensações de déjà-vu, em momentos de beleza inexplicável e tristeza sem nome. Se você é um de nós, meu conselho é aproveitar plenamente o tempo que tem aqui. Conecte-se com as pessoas ao seu redor, mesmo que essas conexões sempre se sintam ligeiramente artificiais, como se você estivesse interpretando um papel que nunca aprendeu completamente. Experimente os prazeres únicos desta realidade: o gosto da comida, a sensação da chuva na pele, o som da música, mesmo sabendo que eles nunca o satisfarão completamente. Ame profundamente, mesmo sabendo que seu coração sempre carregará a nostalgia por um mundo que você não consegue nomear. Crie arte, escreva histórias, faça conexões humanas significativas. Deixe sua marca nesta realidade, mesmo sendo temporário aqui. E se você conhece alguém que parece não se encaixar perfeitamente, que vê o mundo através de lentes ligeiramente diferentes, que carrega uma tristeza inexplicável nos olhos, como se estivesse sempre lembrando de algo que perdeu, seja especialmente gentil com essa pessoa. Ela pode estar carregando um fardo que você não consegue imaginar, vivendo numa realidade que nunca verdadeiramente a aceitará como nativa. Quanto a mim, posso sentir a chamada da realidade original ficando mais forte e mais irresistível a cada dia que passa. Às vezes, quando estou sozinho em meu apartamento durante as primeiras horas da madrugada, ouço vozes familiares me chamando de uma distância impossível de medir. São vozes que reconheço sem nunca ter ouvido nesta realidade, falando meu nome com uma ternura que me faz chorar sem entender porquê. Elas me chamam para casa, para um lugar que só existe em fragmentos de memória e sensações que não consigo articular. É simultaneamente aterrorizante e profundamente consolador saber que, em breve, esta sensação de deslocamento que me acompanhou toda a vida finalmente chegará ao fim. Não sei exatamente quando acontecerá. Talvez seja amanhã de manhã, talvez seja daqui a alguns meses, mas sei, com uma certeza que transcende a lógica, que esta gravação será eventualmente tudo o que restará da minha passagem por esta realidade. Um testemunho de que eu existiu aqui temporariamente, mesmo nunca tendo pertencido verdadeiramente.
Se você está ouvindo isto e minha história ressoa com algo profundo e inexplicável dentro de você, saiba que você não está sozinho nesta jornada estranha e solitária. Nós somos mais numerosos do que a maioria das pessoas imagina, mas nossa natureza nos mantém escondidos, até mesmo de nós mesmos às vezes. Cuidem-se, meus companheiros interdimensionais. Sejam gentis uns com os outros e com vocês mesmos. E lembrem-se, mesmo que não pertençamos nativamente a este mundo, nossa passagem por aqui tem significado profundo e propósito que talvez nunca entendamos completamente. Talvez sejamos catalisadores inconscientes de mudança, agentes de transformação ou simplesmente observadores conscienciosos de uma realidade que estudamos de uma perspectiva única. Talvez nossa verdadeira função seja ser a ponte viva entre mundos, mantendo ativa a possibilidade de que existem outras formas de ser, outras maneiras de perceber, outras realidades além desta que a maioria das pessoas assume ser a única. E talvez, no final, isso seja suficiente. Talvez nossa contribuição não seja viver vidas perfeitamente integradas, mas sim manter viva a consciência de que a realidade é muito mais vasta e misteriosa do que parece na superfície. Se você gostou desta história e quer ver mais conteúdos sobre mistérios inexplicáveis, terror psicológico e os aspectos mais sombrios da realidade humana, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe sua própria experiência com sensações de deslocamento nos comentários. Você nunca sabe quantas pessoas podem se identificar profundamente com sua história e se sentir menos sozinhas por causa dela. E lembre-se sempre, nem tudo o que classificamos como ficção é realmente fictício. Às vezes, as histórias mais impossíveis são simplesmente verdades que ainda não aprendemos a reconhecer.